Uma coisa que até que eu queria dizer era, tem pessoas que se preocupam com a pronúncia. Tem pessoas que não se preocupam. E tá tudo bem. Só que as pessoas que não se preocupam, querer que nós não nos preocupamos também, que estamos ensinando inglês, aí já é demais. Não é? Cara, você quer falar do seu jeito? Beleza, eu não concordo. Mas eu vou ensinar os meus alunos a falar da melhor forma possível. Exatamente. Até porque, pessoal, tem uma coisa muito importante que é o seguinte: um sotaque padrão do inglês. E quando eu digo sotaque padrão, serve tanto. Vamos pegar as duas referências que a gente mais tem, do inglês americano e inglês britânico. Você tem o Standard English, tanto para o americano quanto para o britânico. Certo. Então, eu tenho que garantir que quando eu faço um filme ou uma série, as pessoas entendam o que está sendo dito ali. Porque senão, pô, não fica bom, ninguém vai querer assistir alguma coisa que não consegue entender. Né? Muitos americanos não estão acostumados a assistir coisa com legenda igual nós estamos. Por quê? Porque tudo acontece lá. Então imagine só você não conseguir entender um ator. Já teve situação de séries britânicas que o ator era de Liverpool e pedindo pra trocar o ator porque não estavam conseguindo entender ele. Tem muitas pessoas que eu conheci, vou até citar o nome dela, a Duda Serenini, ela é especialista em Pinterest. E ela fala, eu faço aula de voz pra suavizar o meu sotaque na hora que eu vou me comunicar. E aqui, gente, eu não tô querendo tirar a identidade de ninguém, não estou dizendo que você tem que perder sua identidade, lugar onde você veio, e diminuir o seu sotaque. Eu só tô dizendo que, é o que o Carlos falou até, você quer o inglês pra quê? Depende pro que você quer o inglês, qual que é o tipo de comunicação que você quer ter com as outras pessoas e com o mundo, você vai ter que fazer algumas variações. Isso é inevitável. Óbvio, se você for um CEO de uma multinacional, cara, você precisa estar com o inglês afiado. Exatamente. Você tem que trabalhar isso, né? Que nem você falou, ninguém quer tirar a sua identidade. Mas se você tá ali querendo dar uma palestra, você tem que dar o seu melhor. Exatamente. Outra coisa, essa questão de ficar tirando sarro de sotaque é uma situação muito comum. Porque quando eu fui pra Inglaterra, você queria falar alguma coisa? Queria complementar antes de eu... Não, é porque eu ouço muito falando que brasileiro é a pessoa que se preocupa com sotaque. O que eu tenho de vídeo gringo, de americano, de australiano, comediantes zoando sotaque, não é um negócio só de brasileiro. Nunca foi. Nunca foi. Talvez os brasileiros se preocupem um pouco mais, mas também o Brasil é o país no mundo onde mais estuda inglês. Onde as pessoas mais estudam. E que não leva a lugar nenhum, né? Exatamente. Que a gente tá vendo aí que só 5% falam inglês. Segundo dados, dizem que só 1% é realmente fluente. Exatamente. Mas desculpa ter te cortado. Imagina, quando eu fui pra Inglaterra, eu fui pra Liverpool, né, que é um dos sotaques mais fortes, difíceis de entender da Inglaterra, segundo eles. E o dono da casa que eu fiquei, ele não era de lá, ele era do sul da Inglaterra, eu acho que ele era de Londres, a moça era de Bristol e os dois mudaram pra Liverpool. E eles tinham alguns amigos que eram da Irlanda, tem muito irlandês em Liverpool. E aí, o Tony, que era o pai da família, ele ficava tirando sarro dos amigos dele de uma forma assim, tranquila, sossegada, mas tirando sarro deles. Sendo que eu até brincava com ele, né? Eu falava, não tô conseguindo te entender. Tô fazendo aula de inglês, se você quiser o número. Então a gente se zoava assim dessa forma, mas de uma forma assim, muito natural. Né, muito, sei lá, despretensiosa, sem querer necessariamente ofender a outra pessoa. Nós usamos essa questão de sotaque no humor há muito tempo, né? Se você pegar séries lá do final dos anos 90 até agora, você vê zoando diversos sotaques diferentes em Às inglês. vezes não precisa nem zoar, né? É só colocar de uma forma ali em novela. Exatamente. Então, e não tem problema nenhum. Agora, quando a gente já vai para uma questão... Na verdade, eu quero até dizer uma coisa pra você, que o pessoal de Liverpool, eles também alteram o sotaque deles quando eles querem ser entendidos por outras pessoas. E quando eles não querem que ninguém entenda eles conseguem falar de uma forma que ninguém consegue entender. Olha só que situação engraçada. Então... eu falo que paulista, dependendo da forma que ele falar, ninguém entende, né? As gírias, né? Aí é algo bem específico. Mas, desculpa ter te cortado novamente aí. Não, sem problema. Mas a questão é o seguinte. Beleza, você quer falar inglês para fazer uma viagem internacional, quer ali fazer alguns pedidos, quer perguntar preço de coisa, quer visitar lugar turístico, show. Agora, por exemplo, eu quero palestrar. Você vai ter que se preocupar mais com a pronúncia. Porque
quando eu falo aqui, o que eu falo gera credibilidade. Uhum. Então, depende da forma que eu falar no outro idioma, será que eu vou estar passando a credibilidade que eu quero passar? Isso é uma preocupação que as pessoas têm que ter também. E tem até uma outra coisa que você falou que é interessante. Um exemplo. A gente está falando, nós estamos falando aqui que existe o inglês americano, o da Inglaterra, tem diversos. Mas um exemplo, eu vou fazer meu intercâmbio ou eu vou me mudar para Inglaterra. Por que eu não estudo o inglês da Inglaterra? Entendeu? Uhum. E eu vou lá, porque é algo onde eu vou usar. Ah, eu vou pra África do Sul. Acho que é a África do Sul, né, que fala, Sim, fala inglês. fala. Tem um pouco de sotaque. Por que eu não estudo de lá? Eu também acho, beleza, a maioria das pessoas aprende o americano. Mas vê lá as variações e estuda pro local onde você tá indo. E ó, deixa eu até falar uma coisa muito importante pra vocês que estão assistindo a gente, que é o seguinte. Aprendi inglês com sotaque americano. E agora, vou visitar algum outro país. Como é que vai ser o desafio pra mim? Se realmente você aprendeu inglês da forma certa, você pode ter certeza que você não vai ter dificuldade muito grande quando chegar no outro país. Você vai ter algumas barreiras? Vai, mas por exemplo, vamos pegar uma pessoa que não fala nada de inglês. Ela vai, ou ela aprendeu o básico ali no inglês americano. Foi pra África do Sul. Essa pessoa ela vai ter muita dificuldade. Agora, eu falo inglês avançado, me comunico bem em inglês. 2, 3 dias eu vou me adaptar, conversando ali com as pessoas, vou me adaptar ao sotaque da região e eu vou conseguir entender as pessoas melhor. Eu senti isso quando eu fui pra Inglaterra. Então eu estudei e aprendi o inglês americano, fui pra Inglaterra, gerou obviamente um ruído, mas 2, 3 dias me adaptando eu já consegui entender as pessoas muito bem. Então isso daí tem que ficar claro. E Mas você estudou antes de... Estudei. É. Estudei a pronúncia, estudei o sotaque, estudei as expressões do lugar. Então isso é muito importante. Muitas pessoas não se atentam a isso. Elas simplesmente vão. É legal você pesquisar um pouco da história do lugar, um pouquinho do sotaque, como as pessoas vivem, como elas se comunicam, até para sua viagem ela ser mais produtiva, né? Para você tirar o melhor proveito disso. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você já teve alguma situação, eu acho, se eu não me engano, você já teve alguma situação de ter esse ruído de comunicação, ou de zoeira, ou de ter esses sotaques diferentes conflitando? Olha, quando eu fui pra Austrália, eu já tinha feito 5 anos de inglês aqui, tinha feito o meu TOEFL, acho que era o TOEFL ou o TOEFL, eu juro, tô em inglês aqui, ó. Tinha acabado de terminar meu curso e eu fui fazer meu intercâmbio. Cheguei lá, a família de australiano, Aussie, e com sotaque muito forte. Então, eu lembro quando eu conversei com o taxista, acho que ele era japonês, eu falei, tranquilo, cheguei na casa, eu falei, não sei falar inglês. Eu não sei falar inglês. Por quê? Porque eles, além do sotaque ser muito rápido, era muito, how's it going, mate? Então, eles cortavam muitas palavras, não era tipo, how are you? Eu falei, mano, vai chegar um how are you? Ou, how you doing? Foi totalmente diferente. Mas assim como você falou, conforme o tempo foi passando, eu fui pegando. Cara, eu acho que teve uma vez que eu errei o Coke. Eu pedi já no McDonald's um Coke. Então, mas eu já tive algumas situações onde eu errei a palavra. Eu lembro uma vez que, acho que foi um inglês que ele falou, mano, toda hora você fala puta pra praia. Porque tem o beach e tem um beach. E tem o shit e tem o shit. No nosso trabalho, a gente trabalhava com muito papel. Os planos, né? Os planos do trabalho. E eu toda hora, shit, shit, shit. Caramba, Carlos, é shit everywhere. E eu queria dizer as folhas de papel. Entendeu? Mas é shit, shit. E pode não parecer. Só que pra quem fala, ele tá ouvindo toda vez você falando merda. Tá ouvindo toda vez você falando. E ele me deu um toque. Então, eu tive esses ruídos, mas assim como você falou, isso aí não era questão de sotaque. Isso aí era questão de pronúncia errada. Entendeu? Tenho ali uma diferença nas palavras. Isso aí não foi sotaque. Mas eu lembro que foi muito engraçado porque eu fiquei muito tempo morando nessa casa de família. Eu fiquei mais de ano. E eu participava de tudo com eles. Então, eles tinham peça de teatro, eu participava da peça de teatro, tudo. E aí eu lembro que eu saí da casa deles, voltei a encontrar eles 1 ano ou 2 anos depois, e aí eles falaram, nossa, Carlos, o seu sotaque tá muito mais forte. Mas ali, eu acho que eu já comentei isso em um dos podcasts, porque eu vivia numa casa com 10 pessoas, e só tinha eu e mais uma menina que falavam inglês, que a gente se policiava ali na pronúncia, né? E
quando você se pronuncia na pronúncia, você que meio fala cantado. E você fala meio cantado. Hey, mate, would you like to... Então, a gente falava meio cantado e a galera aloprava a gente. Aloprava. Só que nunca isso aí eu levei no mal, algo ruim. Mas ficava zoando. Então, eu comecei a seguir o padrão da galera. E qual que era o padrão? Falar com sotaque forte, falar de qualquer jeito. E aí, quando eu fui reencontrar eles, falaram, nossa, o que aconteceu? Você tá com um sotaque muito forte, você tá com as palavras muito diferentes. Aí eu falei, caramba, é verdade, né? E aí eu fui conversar com essa menina, ela falou assim, cara, eu também sinto a mesma coisa. Porque porque ela fazia faculdade lá, ela foi alfabetizada em inglês, ela falou, quando eu falo na faculdade, eu tenho um inglês. Quando eu falo com os brasileiros, eu tenho um outro. E vou te falar, se você convive com uma nacionalidade que também tem um sotaque forte, você começa a pegar um pouco do sotaque deles. Pelo menos pra mim, é desse jeito.